Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui. Um bom dia especial para o nosso Jesus, nosso irmão mais velho, governador deste planeta, para Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, para os irmãos de luz, os mensageiros de Deus que estão aqui conosco, para toda a equipe espiritual que nos acompanha, os mentores do nosso Evangelho. E vamos pedir a Jesus que nos ajude, que nos dê sabedoria, para que a gente possa compreender os ensinamentos de hoje do Evangelho. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, vamos serenar a nossa mente, ouvindo a música, esta melodia que nos relaxa. Vamos esquecer os barulhos externos, vamos nos conectar com Deus e vamos conversar com Ele. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 81, que diz o seguinte: se mesmo sendo otimista, ainda lhe acontecem problemas e atrapalhos, pense no que seria a vida se fosse fracasso. Imagine o que seriam esses tropeços se você fosse pessimista. Assumiriam grande proporção, abalariam os seus nervos, fariam perder o sono e agredir por qualquer coisa. Problemas todos têm. Para os confiantes em si e esperançosos, eles são poucos, intensos, mas flagelam e castigam os fracos, os vacilantes e os nervosos. Não deixe que os problemas dominem você. É na hora do problema que você mostra o que é. É isso aí, meus amigos. Que mensagem maravilhosa para que a gente possa refletir. Então, vamos hoje afastar toda a negatividade que porventura esteja nos rondando. Vamos ter calma, vamos ter paz na alma, vamos ser felizes. Porque a felicidade que a gente procura, ela está dentro de nós. Esta felicidade é Deus. Deus está na nossa consciência. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. Este capítulo é belíssimo, mas também é um capítulo que faz com que a gente pare para refletir sobre essa perfeição. Essa perfeição que, inclusive, Kardec nos passa aqui, mas não é a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta apenas Deus a possui. Esses sejam perfeitos aqui é uma perfeição relativa. Mas vamos ver aqui o capítulo 17, item 3, o homem de bem. Desculpem. Vamos fazer a leitura com a interpretação e vamos nos perguntar: será que após essa leitura nós podemos dizer que somos o homem de bem? Aqueles que já conseguem se encaixar, é muito louvável. Já conseguiram subir os degrauzinhos da escala evolutiva.
Mas aqueles que ainda não, ainda está em tempo. Nós só temos é que seguir os conselhos de Jesus, dos bons espíritos que vêm nos ajudar. Então, o item terceiro, Kardec começa dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostariam que os outros lhe fizessem. Então, para que a gente possa refletir um pouco aqui, será que a gente já questiona a nossa consciência sobre os nossos atos? Será que a gente não violou nenhuma lei de Deus, esta lei de amor, justiça e caridade? Será que a gente já acorda de manhã com o pensamento de fazer o bem? Ou será que em alguns momentos vem pensamentos negativos e quando chega a noite que a gente coloca a cabeça no travesseiro e vai colocar os nossos atos na balança, vê, poxa, eu errei nisso. Mas vamos continuar. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E que em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus e a gente espera que as coisas sejam realizadas no nosso tempo. E como o nosso pedido não é realizado no nosso tempo, nós desacreditamos. A nossa fé, ela fica desaba, a nossa fé desaba. O homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Infelizmente, nós ainda somos muito materialistas. Nós damos mais valor ao ter uma casa, ter um carro, ter uma família. E nós esquecemos do ser. Sermos bondosos, caridosos, amáveis. Infelizmente ainda somos assim. O homem de bem sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. A gente se queixa de tudo. A gente se queixa tanto nesta vida. Acreditar que tudo que acontece são provas e expiações fica até difícil, porque a gente sempre acha que a gente não merece o que estamos passando. Continuando, o homem bondoso, o homem de bem, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensas, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte, se sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Nós estamos sempre esperando uma recompensa. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu.
e, quem sabe, depois o próximo. Muitos ainda barganham até com a espiritualidade. Olha, eu lhe dou isso em troca disso. Nós ainda temos este sentimento dentro de nós. Por causa da nossa fé, que ainda é pequena. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva os aflitos. O homem de bem pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si. Procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. Então, são poucas as pessoas que já conseguem fazer isso. Enxugar as lágrimas dos outros, consolar os aflitos. Pensar primeiro nos outros do que pensar em si. Nós ainda somos este contrário, o egoísta. Nós calculamos aquilo que a gente tem que receber. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos seus. É isso que nós vemos na atualidade? Quantos casos nas redes sociais de racismo? Tudo isso é para a gente repensar. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Infelizmente, muitos nem sabem o que significa essa palavra. Respeitar. Respeito. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor, até que se arrependa do fundo do coração. Então, nós ainda fazemos a caridade porque nós entregamos aquilo que sobramos. Será que esta é a verdadeira caridade? Será que nós já sabemos perdoar? O homem de bem não tem ódio nem alimenta. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. Perdoar não é apenas abrir a boca e dizer que perdoei. Perdoar é ter compaixão para com o próximo. Será que já conseguimos isso? Infelizmente, ainda alimentamos muito ódio e rancor e desejos de vingança em nosso íntimo. Ainda precisamos fazer muito a nossa reforma íntima. O homem de bem é tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo, que diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos ainda exercitar essa tolerância.
O homem de bem não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, ele procura sempre o bem que possa atenuar o mal. O homem atual, infelizmente, que somos nós, estamos sempre vendo os defeitos dos outros, seja o defeito na própria pessoa ou o defeito naquilo que ela possui. Somos assim. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo de melhor do que no dia anterior. Nós temos muitas imperfeições, mas não paramos para estudá-las. Infelizmente. O homem de bem procura não exaltar seus conhecimentos em detrimento de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar nas qualidades alheias. Nós estamos sempre mostrando para o outro que sabemos mais. E ainda na maioria das vezes temos inveja daquele que sabe mais do que nós. Temos inveja das suas qualidades. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Nós fazemos questão de mostrar para o outro que temos, que possuímos mais bens. O homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que se empregar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Mas nós esquecemos que tudo é do Pai, que nada nos pertence, que somos apenas administradores dos bens que Deus nos deu. O homem de bem ensina as relações sociais. Alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em que estão. O que mais vemos hoje, infelizmente, são pessoas tratando seus subalternos como escravos. O subordinado, por sua vez, ele compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. O subordinado de hoje, por ser tratado, na maioria das vezes, como lixo, como escravo, ele alimenta ódio e rancor e muitas das vezes deseja até a morte dos patrões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus sejam respeitados. Nós não respeitamos nem a lei, as leis dos homens, pior as leis de Deus. Finalizando, esta não é a relação completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Então nós precisamos
repensar um pouco sobre a nossa vida, sobre esta perfeição que Deus quer para todos os seus filhos. Nós nascemos simples e ignorantes, e Deus, aos poucos, foi nos dando o conhecimento para que a gente possa, através da evolução moral, intelectual e espiritual, nos tornarmos um dia seres perfeitos. Então, com esta leitura, a gente tem que refletir. A primeira pergunta que foi feita: será que após toda essa leitura, nós podemos dizer que somos homens de bens? O que está nos faltando para que a gente possa melhorar? Nós temos que aproveitar a nossa reencarnação de hoje, porque a reencarnação de hoje, pode ter certeza, foi melhor do que a de ontem. E a próxima terá que ser melhor do que a de hoje. Mas tudo isso vai depender de nós, das nossas escolhas. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, que a gente possa se considerar um homem de bem. Homem quer dizer homem e mulher, o ser humano. Só conseguimos a perfeição através da caridade praticada para com o próximo. Não a caridade daquilo que nos sobra, mas a caridade praticada com o coração. Então, vamos ser mais benevolentes, mais indulgentes, vamos amar incondicionalmente. Amar quem nos ama. Amar os nossos inimigos também. Porque amar quem nos ama é fácil. Nós só temos que agradecer a Deus este momento maravilhoso. Este tema é para que a gente possa refletir. O final do ano está chegando e a gente tem que lembrar de tudo que a gente fez. Anotar no papel, colocar numa balança o que precisa melhorar mais. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te pedimos de todo o coração. Ensina-nos, Pai, a confiar e esperar mais em Ti. Dai-nos a paciência e a sabedoria para compreendermos o Seu tempo de agir. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Nos ajuda, porque sozinho é difícil. Abençoa a todos nós, a nossa casa física e mental, os nossos amigos, parentes, vizinhos, os nossos inimigos, a todos aqueles que estão sofrendo, que estão nos hospitais, que estão passando por dificuldades. E neste momento, meus amigos, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial, por toda a humanidade. Que possamos refletir e nos dedicar mais às leituras edificantes, nos conectar mais com Deus, para que no futuro possamos ser homens de bem e que a gente possa chegar a essa perfeição que Deus tanto espera de cada filho seu. Que assim seja. A reflexão final diz o seguinte: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado, Senhor, seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade,
ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.